primeira coisa que você precisa reconhecer é que você erra. É que nós, seres humanos, erramos. Como já diz o pensamento antigo do latim, né? Errare humanum est. Errar é humano. Então, nós erramos. E aí, um primeiro grande passo que eu quero te passar para você aprender com seus erros do passado, para aprender com o que já foi, com as nossas falhas, é aceitar que você falha, que você erra. Isso é um grande movimento de autoconhecimento. Aceitar que a gente erra, aceitar que nós não somos perfeitos. Essa aceitação é muito importante mesmo. Na espiritualidade se diz, inclusive, que até a gente atingir a perfeição, nós vamos errar muito. Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós falhamos, que nós erramos, para que isso evite que a gente caia em sentimentos muito grandes de culpa, de ressentimento, onde a gente fica se violentando. A culpa é uma violência que a gente faz contra nós mesmos. É claro que, ponderando, eu gosto muito de sempre ponderar e colocar um olhar realista sobre as situações, sobre as questões. É claro que um pouco de arrependimento, um pouco de culpa é saudável, para a gente poder realmente aprender com o que a gente fez que não foi adequado, com os nossos erros. É muito importante. Se a gente não sentir um pouco de culpa, um pouco de arrependimento, a gente não tem como aprender, porque a gente vai achar que a gente está certo. Então a gente precisa aceitar que a gente erra e ter essa pequena dose aí de arrependimento e até mesmo de culpa. Mas a gente precisa ir além, porque se a gente fica remoendo essa culpa, a gente cai num ressentimento que só faz a gente sofrer mais e que não gera tanto aprendizado. Então a gente precisa, num momento ou no outro, o quanto antes, converter a culpa em arrependimento sincero. O que seria o arrependimento sincero? É a gente olhar, tá, fiz aí algo que foi inadequado, cometi um erro, enfim, né? Não foi legal o que eu fiz, estou arrependido, mas vou fazer o meu melhor para não errar de novo, né? Porque errar uma vez é humano, mas persistir no erro, aí já é uma coisa que não é legal. Então a gente precisa aprender, e às vezes a gente vai ter que errar mais de uma vez para aprender também. Acontece, né? Mas que seja na primeira vez e que seja até com o erro dos outros. Então, nesse ano que está se acabando, para refletir um pouco, aproveita esse momento para isso. Para refletir, para pensar um pouco nas falhas que você cometeu, nos erros que você fez, nas atitudes não tão boas, não tão adequadas que você cometeu, as palavras que talvez fizeram mal para alguém, nas suas escolhas que talvez não foram as melhores, que te prejudicaram e que talvez prejudicaram outras pessoas. Para refletir sobre isso. Eu, inclusive, recomendo que você escreva isso também pode ajudar muito. Se fizer sentido para você, não é uma obrigação também. Mas pode ajudar a ter um caderno de autoconhecimento, que é o que eu recomendo para os meus alunos, para as minhas alunas, que tenham um caderno de autoconhecimento. Isso é muito bom. Eu tenho o meu também, e ali eu anoto tudo o que eu quero evoluir, tudo que eu quero aprender, tudo que eu estou fazendo que ainda não é o mais adequado, né? Os erros que eu cometi e como eu posso fazer para aprender com eles. Porque isso é muito importante. Para a gente aprender com os nossos erros, a gente precisa de autoconhecimento. E aí a meditação vem para ajudar muito, né? Porque a meditação, naturalmente, a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento. A gente vai desenvolvendo mais consciência sobre as nossas ações e conseguindo tomar melhores escolhas. Então, isso é muito importante. Então pensa, aproveita esse momento, pensa, reflete sobre as suas atitudes que você cometeu, sobre os erros que você cometeu e pensa o que você vai fazer de forma bem pragmática, o que você vai fazer para não cair de novo naquele erro.